E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um AltaCast, aqui o nosso podcast que traz informação, traz saúde, ciência, bem-estar, inovação e tecnologia. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, seguirem a gente aqui, sigam nossos convidados também, ao final de cada podcast, nas redes sociais deles. Dê essa moral aí pra gente, que é muito importante para a gente continuar aqui trazendo conteúdo para vocês. E hoje, nosso 29º? 20º. 29º episódio da segunda temporada, assim, sensacional. Estamos aí. Eu tô muito emocionada porque hoje a gente vai receber uma pessoa extremamente especial para mim. Além de ser uma profissional, assim, espetacular, é minha amiga. Também de minha amiga íntima, minha amiga, né, pessoal. De muito tempo, da época da faculdade, eu não vou dizer quanto tempo a gente tem de formada, e ela tá proibida de dizer isso também. Acho que já perdi as contas. Seja bem-vinda, Mônica, né? Por favor, quem é a Mônica? Se apresente para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, né? Com um tema tão importante, né? E ainda um tabu para muitas pessoas falar sobre ele, Uhum, né? E acho que vai ser um bate-papo bem gostoso. uhum. Eu falo que não foi a Mônica que escolheu a psiquiatria que escolheu a Mônica, né? Desde da minha infância eu era extremamente perfeccionista, muito ansiosa, né? Tinha insônia, tinha dor de estômago, era gastrite nervosa, Exatamente. tinha falta de ar no otorrino, não era nada, nada, né? E na época dos vestibulares da vida, Uhum. né? Era herpes labial de repetição, era infecção urinária, era uma comédia. É. E aí, na ocasião, eu fiz um teste vocacional, e aí deu área da saúde, e a psicóloga me deu uma deixa. Ela falou, Mônica, se fosse hoje, eu faria medicina e faria psiquiatria. E isso iluminou meu caminho. Eu falei, uau, fez sentido, né? Então, como a Indara sabe, entrei na faculdade querendo psiquiatria. Por várias vezes escutei gracinhas em relação a isso, né? Numa época que era um tabu muito mais do que hoje, tinha Uhum. muito mais preconceito do que hoje. Eu costumo até dizer que eu fui a primeira psiquiatra da Católica. É Sério? verdade? Eu não sabia disso, não. Isso é Olha, uma gente, informação nova. que É. honra! Estamos aqui então com a primeira psiquiatra da Universidade Católica. Para mim é um orgulho enorme, né? É. E assim, só voltando aqui um pouquinho para trás, né, que eu esqueci dessa parte bem importante. Então, assim, Mônica é minha amiga de faculdade, de turma, né? Se formou psiquiatra, né? Que é sensacional. E a gente está vindo hoje aqui para falar sobre saúde mental materna, Até. né? E eu acho bem interessante porque a Mônica, ao longo do nosso episódio, vai falar um pouquinho da história dela, da história pessoal. E eu acho que nós teremos a visão pessoal e a visão profissional. Então, ela veio hoje aqui para agregar muito nesse assunto. Que, assim, graças a Deus está sendo mais discutido hoje, né? Com certeza. Apesar de ainda ser um assunto ainda muito delicado, muito Estigmatizado, né? Carrega estigmatizado. muitos tabus, como É, você falou, mas é super necessário, é é, urgente a gente falar sobre a saúde mental materna. abertamente, sem preconceito, né? Tabu, porque na teoria é uma fase maravilhosa, é aquela fase linda da televisão, mas na vida real é bem diferente, Uhum, né? Então, e as mulheres muitas vezes se sentem culpadas, né? Gente, eu não estou tão feliz como eu deveria, exatamente. né? É. Mas vamos começar assim do iniciozinho, para a gente poder até situar o nosso ouvinte, assim, conceitua pra gente, porque tem tem a depressão pós-parto mesmo, tem aquela tristeza pós-parto, que não é bem uma depressão. Fala pra gente um pouquinho da diferença. Tem o blues, né? Uhum, Corporal, que não é considerado um transtorno, né? Pelas quedas hormonais aí depois do parto, é normal a mulher ficar mais lábil, né? Mais chorosa, sem tanta energia, mas
o blues ele não tira a funcionalidade da mulher, né? Uhum, E ele costuma durar até mais ou menos no máximo 2 semanas e passa. uhum, Já a depressão pós-parto, ela dura no mínimo 2 semanas, né? E já é uma coisa muito mais grave, né? São os sintomas da depressão normal, mas que aconteceu depois do parto, uhum. né? Então, tem uma alteração de sono importante, de apetite importante, muita irritabilidade, pensamentos muito negativos e uma dificuldade enorme de se conectar com o bebê. Que aí é Uhum, o grande X da questão, né? A depressão pós-parto não vai afetar sua mãe, vai afetar também o histórico do bebê, uhum, né? Então, existem estudos mostrando que o bebê de mães com depressão pós-parto, além de ter esse vínculo prejudicado, são bebês que podem ser mais ansiosos, mais irritados, podem ter, inclusive, alteração no desenvolvimento neurocognitivo, né? entendi. Uhum, Então, é importante a gente pensar que é um problema de saúde que precisa ser olhado com atenção, né? E muitas vezes, quem consegue detectar isso são os obstetras que tiveram contato ali com essa mãe, são os pediatras, uhum, né? Que conseguem ver mais ou menos ali como é que as mães estão lidando com as crianças, uhum. né? Então, tem testes de rastreios, né, que podem ser aplicados, a pessoa mesmo responde, É um questionário, né? um Uhum, questionário, uhum. e encaminhar essas pessoas, né, para o profissional Adequado. adequado, né? Uhum, E você falou um ponto importante que, assim, o obstetra, ou às vezes até de repente o pediatra que faça puericultura, que veja, porque assim, a gente nem sempre, pelos motivos que você falou, a mãe se sente confortável de compartilhar que ela está com esses sentimentos. Porque não Também. se espera que uma mãe recém-parida, uma mulher recém-parida, que ela tenha qualquer sentimento negativo, né? O Uhum. mundo espera de você, e por mais que a gente fale sobre isso, que a gente, né, tenha toda essa questão, mas a gente também não quer se sentir assim. E muitas vezes para a mulher verbalizar isso é muito forte. O Com marido não certeza. vai receber bem, a mãe, se você for falar muitas vezes, né, ah, mas no meu tempo não era assim, ah, mas não tinha isso. Então, assim, a gente está numa régua constante que a mulher às vezes não se sente nem apta a compartilhar isso, falar isso com alguém. Justamente é muito comum, uhum. né? A mulher sofrer calada, né? E achar que tem que dar conta sozinha, porque todo mundo deu conta, então ela tem que Isso. dar conta a qualquer custo, né? E não precisa ser assim, É. né? Tem algumas frases que dizem que para criar uma criança é necessário uma vila toda, Uhum, né? E é mais ou menos isso, uhum, É, né? Não é fácil, né? Mas não quer dizer que a mãe não ame. uhum, Não exato. tem nada a É, ver uma coisa com a outra, uhum. é. né? Então é muito importante essa mãe ser acolhida, né? Que durante a gestação, muitas vezes, a mãe é toda mimada, todo mundo quer Sim, passar a mão na barriga, todo mundo ama, quer estar junto, liga, quer saber como é que está, e aí, na hora que o bebê nasce, É na hora do parto. O bebê saiu, vai todo mundo com o bebê e vai. fica, coitada da mãe ali. Já É, começa ali, a gente tem que mudar essa cultura também, né? e é, é importante, né? Uhum, E a mulher ali vai lidar com vários desafios, né? uhum. Não é só o bebê em si, né? Mas até a dificuldade dela de se identificar quem que eu sou. é. Quem é essa nova pessoa, né? O que eu represento, qual que é a minha função? Justamente, dá um Uhum, nó na uhum. cabeça, né? Como que eu, a gente não nasce sabendo ser mãe, a gente Não, aprende a ser mãe no meio do caminho, E, inclusive, sempre aprendendo, né? Porque sempre cada um tem aprendendo. a fase, né? Chega nas crianças, no adolescente, depois no adulto. É sempre um é. aprendizado, gente. Não tem cartilha. Se tivesse, seria ótimo. Eu tô na fase da revirada de olho, gente. Eu pensei assim, não, venci todas as fases, passei os chefões principais, agora eu arrasei, né? Meus filhos já dormem a noite inteira, já comem, fazem tudo sozinhos. É cada revirada de olho. Você fala com o menino, você fala assim, não, filho meu jamais vai fazer isso. Faz. Justamente, né? Então tem essa questão, né, da mulher se encontrar qual é o papel dela, né? A questão da própria aparência física, né, que É. é muito difícil, como você lidar com aqueles quilos a mais e aquela barriga flácida e o que que eu vou fazer, né?
a questão da amamentação, como é difícil, né? A gente vê Uhum. na televisão aquelas mães sorrindo, maravilhosas, dando no peito. Tudo Meu lindo. Deus, é muito É. difícil, dói pra caramba, o seio fica todo cheio de fissuras. Uhum. Ainda, hoje em dia ainda tem o laser que Uhum. melhora um pouco, É. Uhum. né? E as mulheres que têm mais tendência a ter ansiedade, depressão, né? Muitas vezes tem que ficar em privação de sono, vão Eu ia falar adoecer, isso. né, em relação a isso. Então, como Uhum. que a gente pode amenizar isso para essa mãe? Então, são várias vertentes, né, que depois que eu me tornei mãe é que eu percebi, nunca tinha parado para pensar nisso. E às vezes a gente, né, quando a gente passa por aquela situação, a gente consegue compreender, sim, a fundo, né, tudo que está acontecendo, às vezes, com outras pessoas, né, e a gente tem aquele grau de empatia. Mônica, as mulheres que já têm algum transtorno, né, de humor antes, elas têm mais tendência, elas têm mais, é um fator de risco? É um dos principais fatores de risco, Uhum, tá, para depressão pós-parto, uhum, né? Tem algumas mães que durante a gestação elas não querem tomar medicação, por mais que você explique que a medicação não vai ter nenhum problema para o bebê, segura, né? né? É uma medicação segura. Tem mães que preferem não. E tem mães que realmente ficam bem durante Uhum, a gestação, né? uhum, Era aquilo que ela esperava, que ela queria, só porque depois do parto, né, vem uma queda muito brusca hormonal, porque uhum, nós somos feitas de hormônios, mulheres são feitas de hormônios, né? E aí a tendência para ter uma depressão pós-parto é muito grande. uhum. É importante, né, dar essa orientação para a mãe e às vezes até colocar que, olha, depois do parto, então vamos retomar a tomada da medicação, Pra né, já que prevenir, teve um né? histórico aí Uhum, antes, né, para evitar, né, uma uhum. recaída importante nessa fase de vida. E quando você recebe assim as pacientes no seu consultório, é mais frequente elas irem por conta própria, falar assim, olha, eu tô sentindo que eu não tô normal, tem alguma coisa acontecendo comigo, ou é mais frequente elas serem encaminhadas assim por um profissional que viu, às vezes o médico ali no pós-parto, alguém fala, ó, procura, o que que você vê mais assim? Psiquiatria, raramente as pessoas vêm por Por conta conta própria, própria. né? Então, normalmente são encaminhadas pelos obstetras, né? Ou então são encaminhados por psicólogos, né? Ou então a própria família tá observando que não tá tão legal, né? Então, trazem essa paciente. E normalmente a primeira consulta elas estão muito fragilizadas, né? Com essa sensação de por que que eu tô assim? Eu devia estar super feliz, eu devia estar Amando amando, aí, não sei de nada, apaixonada, vendo estrelas. e não tô, né? Uhum, Então, e para ela conseguir botar isso para fora, né, é difícil, mas é libertador, uhum, né? E aí a gente ali num contexto de consultório, né, onde não tem nenhum julgamento, uhum. né, fica muito mais fácil de haver essa abertura, né, e esse alívio. Isso é bem importante, assim, e os familiares, né, porque a gente, né, como profissional ali, que acompanha ali o pré-natal e tudo, a gente às vezes tem muito contato, às vezes não, né, sempre temos muito contato com a paciente, a família às vezes participa, às vezes não, né, mas é muito importante também você colocar, já sabendo que existe até esse fator de risco, colocar a família a par, né, porque ela também são os nossos olhos, né, longe da gente, porque se ela percebe alguma alteração, né, não para julgar, não é isso, é para ajudar, né, aquela mãe. Uhum, Porque acaba que a mãe muitas vezes é o pilar da família. Se a uhum. mãe não estiver bem, o bebê não vai ficar bem, o Nem o casamento companheiro não é. vai ficar É. bem, Uhum. né? Então existem estudos que um fator de risco de depressão paterna no pós-parto Vem da vem mãe. da mãe, da depressão da mãe. Se a mãe tem depressão, é um fator de risco para ele ter depressão também, né? Uhum, E aí acontece uma bagunça muito grande ali naquela casa, né? uhum, Então, cuidar da mãe é cuidar do bebê e cuidar dessa família, né? uhum. Entendi. Bem importante. É, e como é que é o acompanhamento? É assim, tem níveis, né, de gravidade, como qualquer depressão, e aí é medicamentoso, terapia, como que funciona? Então,
Lúcio puerperal a gente não trata, é Uhum. uma condição que vem e vai embora sozinho, né? Aí tem a depressão. Se a depressão for leve, normalmente psicoterapia consegue segurar, resolver e tudo bem. Uhum. Agora, já a depressão moderada grave, a gente já precisa entrar com a medicação junto com a terapia, né? Uhum. E tem respostas muito boas, tem muitos antidepressivos aí que são muito estudados, super tranquilos, né? Até porque a depressão materna é um fator de risco para o bebê nascer prematuro, para o bebê nascer com baixo peso, Uhum. para o bebê nascer PIG, né? Então, Uhum. é um fator de risco. Então, a medicação, ela pode nascer um pouquinho prematuro, pode nascer um pouquinho com baixo peso, mas o desenvolvimento ali é bem mais tranquilo. E aí já tem os transtornos de ansiedade, né? As depressões, uma grande associação da depressão pós-parto da mulher e da depressão normal é que na depressão pós-parto normalmente vem muito associado com ansiedade, muita ansiedade, né? Em relação a tudo do bebê, né? Então é uma mãe que fica realmente atenta, né? Querendo resolver tudo o tempo todo. E às vezes você vê associação com acessos de pânico, assim, por exemplo, porque eu ouço muito assim de amigas assim que tiveram nesse momento. Eu não sei se eu cheguei a ter, mas eu me lembro de um dia assim que quando meu primeiro filho nasceu, que eu fiquei assim na janela e eu olhando e eu falei assim, gente, eu tô presa. Uma sensação, né, Sim, assim, que eu falei, eu tô presa nisso aqui. Eu parei para pensar, eu falei, nossa, tem mais de 24 horas que eu tô com a mesma roupa. Meu primeiro filho chorava muito, tinha refluxo, era aquele bebê assim muito dependente assim de vigilância, de colo. E um dia eu senti essa, sabe, um sufocamento, assim, não cheguei a ter um acesso completo. Mas no dia que olha, meu filho tem 12 anos. Eu fui compartilhar isso a primeira vez há pouco tempo atrás. E quando eu falei com uma amiga minha que eu achava assim, super referência, centrada, ela falou assim: eu comecei a tratar pânico no puerpério. Aí a gente começou a trocar e assim, aquela coisa a pessoa jamais. ali do lado, todo E mundo ela mesmo. sofrendo coisas parecidas e ninguém verbalizando. Ela falou, Uhum. jamais esperava isso de você. Eu falei, eu também não de você. E aí, quando a gente começou a conversar, ela falou assim: não, eu tive um acesso de pânico que eu tive que, na hora, assim, levar para o consultório e tal. Então, você vê acontecer essas coisas, assim, porque é uma coisa inexplicável. Sim. E é do nada, né? Eu não sei se teve um gatilho no meu caso, mas foi de repente. Eu falei, eu tô Vários presa. gatilhos, os hormônios, a questão social, né? A privação de sono, são vários gatilhos para dar esse start aí, né? Uhum. Então, é importante que a mulher tenha essa rede de apoio e realmente consiga verbalizar o que está sentindo sem medo de ser julgada, Hum, né? De que está sendo uma péssima mãe ou de que não era merecedora daquilo ali, né? Então, é muito importante a gente pensar nessa mãe como alguém que precisa de acolhimento, né? uhum, Bem importante. é. E até então tem essa ansiedade, que é muito comum, né? Nas mulheres aí do pós-parto. Toque, né? Também transtorno obsessivo compulsivo, a gente pode verificar, né? Às vezes uns pensamentos intrusivos que deixam a mulher muito chateada, com medo, né? Às vezes tem uma janela, o pensamento vem, joga o seu bebê pela janela. Mas não é uma coisa que ela quer, ela sofre com aquilo. Eu falo que Uhum. esse sofrimento é protetor, Uhum. né? Então a gente fala que é algo egodistônico, Uhum. é diferente do que ela realmente quer. É um Uhum. pensamento que não condiz com o que ela quer. Uhum. Então, Mas que insiste em aparecer. isso, insiste Uhum. em perturbar a cabeça, Uhum. realmente, senão te pedir ajuda, né? Uhum. Então, e o tratamento é com antidepressivo, da mesma forma como é para ansiedade, para depressão, né? E tem o transtorno bipolar, né? Que mulheres que já têm transtorno bipolar, às vezes param com a medicação, necessariamente vão ter uma recaída, seja ali durante a gravidez ou no pós-parto, né? Então a gente precisa ter mais cautela com essas medicações, que essas sim podem ter alguns problemas, né? E a gente precisa ajustar alguma medicação ou conversar sobre a possibilidade de não amamentar, né? Visto que o que tem que ser primordial é a saúde da mãe, Uhum. né? O bebê ele vai sobreviver com fórmula, ele vai Uhum. sobreviver, mas sem a mãe vai ser um trauma muito grande, Uhum. né? Então a gente precisa ter essas conversas também
né? E o que é o auge, assim, de mais grave na psiquiatria perinatal é a psicose puerperal. Uhum. Aí essa sim é algo que precisa até de internação, né? Precisa realmente separar o filho da mãe, porque Quais são os sintomas, assim, quais são os principais sinais e sintomas? então, às vezes a alucinação auditiva, Uhum, né? A sensação de que ela tem que fazer o mal para o bebê ser salvo por Deus, né? uhum, Então corre um risco real dela machucar esse bebê, dela matar esse bebê, né? uhum, Então o comportamento é bem diferente do esperado, uhum, né? Então essa é uma emergência que a gente precisa estar atento. E é repentino ou a pessoa na psicose ela vai dando sinais assim, ou pode ser uma coisa de repente assim, a mulher muda e começa a pensar nisso e já agir. Mais ou menos depois do quarto dia ali do pós-parto, pode começar a manifestar aí esses sintomas, né? De um comportamento muito diferente do habitual e com alucinações, às vezes com delírios, né? De grandeza, de delírios religiosos, né? Então, Entendi. Ou nem sempre assim vai ser um desejo talvez de fazer mal pro bebê, mas pode ser para fazer o seu próprio mal, assim, falar, também. ah, esse bebê não gosta de mim. Ah, eu sinto que meu filho não gosta de mim. Então, se eu não mereço, eu não sou digna de viver, não sei, eu não, a pessoa pode ter um pensamento intrusivo desse tipo, assim, de Aí a gente precisa investigar um todo. Só esse pensamento de o bebê não gosta de mim pode ser uma uhum, depressão pós-parto, né? uhum, Então, entendi. é algo que a gente precisa avaliar todo um contexto uhum. para dizer se é depressão ou se é uma psicose. Tá. E assim, você tem assim, estudos dizendo que tá aumentando ou não? Tá estável, a gente tá conseguindo aumentando a depressão pós-parto, né? Como é que tá hoje, assim? Hoje é muito mais diagnosticado que antigamente, Uhum, né? é. Antigamente era um tabu, ninguém falava e era isso mesmo. Sofria E ia calada. isso. Uhum, Então, hoje, pelo menos, a psiquiatria aí vem ganhando espaço, uhum, né? Na questão da preocupação com a saúde mental, né, uhum, dessa mãe, nos uhum, vários estágios, desde a pré-concepção até a gestação e o pós-parto, né? É uma época que deixa a mulher muito vulnerável. A mulher adoece 2 vezes mais que o homem de transtornos mentais no período entre a primeira menstruação e a menopausa, justamente por causa dos hormônios, uhum. né? Nessas vai e vendas, não é o hormônio tá alto, tá baixo, essa brusca queda dos É, É a hormônios. dança dos hormônios, né? Isso, é isso. muito injusto com a gente. Tem as benesses, mas tem aquilo que a gente tem que ficar de olho também. Então, as mulheres adoecem 2 vezes mais de transtornos ansiosos, por exemplo, do que os homens, Uhum. né? Então, e essa época é por hormônio, né? Então, a mulher fica muito mais vulnerável, né? E É. tem todo já está melhorando, mas ainda tem todo um tabu, né, em relação a esse tema. E uma cobrança, eu acho, às vezes, assim, de você estar bem, de você voltar à sua vida social. Eu tenho 3 filhos, e foi meio atropelado, assim. A Indara só levanta a sobrancelhinha, né? Traumas, assim, mas e foi um atrás do outro. E eu me lembro que no primeiro eu ainda conseguia ter uma vida social, sair, acompanhar meu marido, fazer as coisas. Não que houvesse assim, uma cobrança dele, mas eu também queria me sentir assim, ah, não vou perder meus amigos. Não. Aí teve o segundo, ok. No terceiro eu me lembro assim dessa conversa, que era aquele assédio normal, que bom, né? Dos amigos, todo mundo, vamos sair, não, vamos viajar, não, vamos curtir, olha a festa. E teve um dia que eu falei pra ele assim, olha, por um ano você não me chama pra nada. Aí ele ficou assim, eu falei, não, eu tô falando sério, eu não tenho condição, não tenho saúde, eu passo a noite acordado, porque era aquele batidão e menino pequeno, adoecendo, a outra mamando. E assim, foi importante para mim. Eu tirar, assim, aquele um ano foram 3 no final, assim, sabáticos, que eu sumi realmente, assim, não ia em festa, não me sentia mal com aquilo, muito pelo contrário. Mas às vezes eu vejo amigas, assim, cedendo a essa pressão também. Ah, não, mas eu não posso deixar o pessoal de lado, ah, eu não posso deixar meu marido sozinho. E acabam caindo nessa pegadinha, assim, né, de. Ai, não, vou me arrumar. Você não tá nem bem, nem feliz, tá cansado, tá com sono, não queria estar ali
E hoje, assim, eu voltei para minha vida social, eu voltei plena, feliz, eu falo assim, dever cumprido. Justamente. Mas eu vejo muitas amigas, assim, que penam por causa disso, assim, de não estarem a fim de sair, não tá. Então, assim, é tão difícil hoje, né? Se você fica em casa, aí o povo te julga. Se você tem uma babá, ai, você não é mãe boa. Tem babá, terceirizou. E você também não pode ter depressão puerperal se você tiver babá, porque se você tem babá, você tem que ser a melhor mãe do mundo. Aí eu fico vendo assim, eu falo, gente, parece que a gente está sempre errada. Nossa, mamãe nasce a culpa. Nossa, é culpa. E aí a terapia ajuda nesse quesito, né? Da mulher aprender a dizer o não, aprender a colocar os limites e aprender a verbalizar o que ela realmente está sentindo, né? E é muito importante isso. Tem gente que vai estar super disposta para ir para a festa com um mês, ok, que bom para ela. Mas tem gente que não. Né? Eu falava para a Degil, né, que se eu pudesse ficar 6 meses trancada dentro de casa por causa dessa amamentação, eu ficava. Amamentação exclusiva, né? Porque eu falo, minhas horas não eram horas do relógio, minhas horas eram as horas das mamadas. O que eu vou fazer nesse período? E nesse, né? E eu tinha, né? Muita dificuldade de amamentar fora de casa. Eu não amamentava fora de casa. Uma vez eu fui viajar, eu ia para o banheiro feminino para amamentar lá dentro. E tá tudo É, bem, né? E Mônica, assim, falando um pouquinho aqui também, porque a gente fala muito da depressão pós-parto, bebê e tudo, e o luto pós-aborto. Você queria chegar nesse assunto, né? Vamos chegar nesse assunto, porque é um assunto que é pouco discutido, Com certeza. né? Esses dias mesmo, assim, eu não lembro qual foi a fonte da mídia que eu vi, redes sociais. E aí tinha uma matéria falando assim, gente, é o tanto que sofre, né? Que tem o sofrimento, que tem o luto e que ninguém discute. Com certeza, é a minha história. E aí vem a psiquiatria me pegando de novo, né? A psiquiatria perinatal me abraçando de novo. Uhum, Dara sabe, eu tenho uma história aí de tentar a maternidade aí nos últimos 10 anos da minha vida foi isso. Foram 3 anos tentando naturalmente nada. uhum. Aí quando eu fui fazer a inseminação, engravidei, em 2018. Engravidou antes da Antes da inseminação. inseminação, Tava agendada para fazer, engravidei. apareceu grávida. E aí toda aquela expectativa, finalmente, né? Um monte de gente tinha engravidado antes de mim. Você fica naquela pressão, gente, o povo tá engravidando, eu não tá engravidando. Aumenta ainda mais a ansiedade, né? E aí engravidei e eu perdi. Não passava na minha cabeça que eu podia perder. Nunca tinha passado na minha cabeça que isso poderia acontecer com uma pessoa. E Uhum. simplesmente eu perdi. Foi um balde de água fria na minha cabeça, assim. Eu falei, como assim? Né? Não estava planejado. Todo aquele sonho, tudo aquilo que você tinha construído, todo o nome, todo o chá de revelação que você tinha criado na sua cabeça, Uhum. né? E aí, muitas vezes, as pessoas, no intuito de tentar minimizar ou tentar que você fique bem, falam: Ah, mas que bom que foi no começo. Gente, teve toda uma história por trás disso. Foram Uhum. anos tentando chegar nisso, Uhum. né? E aí, as pessoas, você vai conseguir ser nova, você vai conseguir vai engravidar de ter novo, outros, você vai né? ter outra, tá. E aí, nesse ano, eu fiz 3 inseminações, não engravidei. 2019, engravidei de novo, na mesma época. Eu falo assim, Cara, sempre na mesma época. Agora vai, agora eu tô grávida, agora vai. Perdi de novo, perdeu de novo. Uhum. perdi de novo. Fui fazer lá o exame, aí não tinha batimento. E aí foi outro balde de água fria. Falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? Uhum. Fiz todas as investigações possíveis e inimagináveis, de genética, Trombofilia. tudo e mais um pouco. E aí isso foi em 2019. E aí a gente pensou em fazer FIV, mas não, vamos esperar ano que vem, 2020, quando a gente já estava. Que a gente tinha essa questão de eu queria filho e meu marido não queria. Por Naquela época. questões. Naquela época. E aí, quando a gente chegou na conclusão de que vamos fazer, veio a pandemia. E aí, Parou tudo foi tudo. cancelado. Tá, Tudo foi cancelado. Tava tudo certo e tudo foi cancelado. E a Mônica foi, engravidou de novo, na mesma época dos outros. E de novo eu perdi. Caramba, Pela terceira 3 vez. vezes. Consecutiva, né? Consecutivas, todas Uhum. 3 anos. Uhum. E aí uma coisa interessante, né? Com a pandemia, eu precisei desacelerar.
Eu era muito workaholic. Eu trabalhava o tempo inteiro. Se tivesse, eu estava trabalhando. E aí eu precisei desacelerar e aconteceu de eu engravidar do Henrique em outubro, nesse mesmo ano eu engravidei em outubro. De E aí, 2020, né? 2020, 2020, e foi aquele medo, né? Primeiro, não, só vou contar para os outros depois de 2 semanas, porque eu tô cansada dessa história de engravida, perde, engravida, perde, engravida, perde, né? E não foi uma gravidez fácil, né? Porque eu tive sangramento importante, né? Na época, meu pai estava internado. Eu ia todos os dias para a UTI ficar com meu pai, Você grávida ia pra UTI. todos os dias. Grávida de uma gestação assim, complicada, indo pra UTI. Todos os dias na época do Covid. Foram 80 dias. Uhum. Nossa. E aí, a minha bolsa simplesmente resolveu romper, mas não romper como todo mundo rompe, sai aquela terceira. Não, comigo era assim: sai um pouquinho de água hoje, sai um pouquinho de água amanhã. Fui na obstetra, ela olhou e, não, tá tudo bem. Aí depois só mais um pouquinho de água. Aí ela, não, mãe, tá bem, vamos olhar. Não tinha Não, líquido. não tem mais líquido. Tem que fazer o parto agora, 34 semanas. Meu Deus. E aquela sombra na sua cabeça, né? Das perdas, de tudo. Eu falei, Fica mas uma eu sombra. filho, E o gente. pai internado. E meu pai internado. Nossa Deus. E aí eu tive o meu filho, né? 5 dias depois meu pai faleceu. Então foi desesperador para mim, né? Eu não pude ainda ver meu pai, né? Então, assim, foi uma época, assim, desesperadora. Foi uma das maiores dores da minha vida. Eu estava literalmente vivendo a morte e a vida, Uhum. né? Chegou, como meu filho nasceu prematuro, ele foi para UTI. Eu estava com o meu pai e meu filho na UTI. Nossa. Com aqueles mesmos barulhinhos, os dois. Mesmo barulhinho. Eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso, né? Conta pra gente assim o suporte que você recebeu ali e a importância, né, que teve isso pra você. Não, foi assim. Primeiro porque o meu filho estava na UTI e teve que ficar mais tempo lá No no hospital. hospital. Eu falo que esse tempo no hospital, para mim, foi que para as outras pessoas seria desesperador, para mim foi um alívio. Porque eu não precisava ficar me preocupando se o bebê tem que tomar banho, se o bebê tem que comer, se o bebê tem que fazer isso. Eu não precisava fazer isso. Trocar fralda, não tem que ninguém, né? Tinha alguém fazendo para mim, que eu estava fora da casinha, Sim. né? E com razão, né? Tinha Isso. motivo para isso. Mas a família, minhas primas, a Inara, né? Meu esposo, né? Que estava sempre ali, a obstetra, a Juliana, estava sempre ali por perto. Então, minha terapia era para sala, ir para a sala de amamentação para ordenhar. Ali eu ficava assim, ficava uma hora lá, que minha cabeça pelo menos descansava um pouco, né? Mas assim, foi falo que o Henrique ele veio realmente para acalentar meu coração da perda do meu pai, que era alguém extremamente importante na minha vida, né? Então, ele realmente, meu pai esperou o Henrique nascer para poder partir, eu falo isso, né? É verdade. Que forte, hein? Nossa, que relato, viu? Ou não, tá só na metade. Meu Deus, eu já tô aqui chocada. Eu falei, gente, Tá só mas na que relato metade. forte, hein, Mônica? Engravidei novamente, sem querer. Aí meu marido 2020. agora, depois de, brincando, né? Depois de velho, ficou fértil. Engravidei, foi uma gestação relativamente tranquila, mas tinha o cordão umbilical, normalmente tem que ter 2 artérias e uma veia, só tinha uma artéria e uma veia. E aí, estava indo tudo bem, parto já marcado. 4 dias antes de nascer, minha bebê faleceu, dentro da minha barriga, Intraútero. Tava com quantas semanas? com 38. Fazer uma 38 ecografia de semanas. rotina pré-parto, né? Foi fazer o último ultrassom antes do parto, e aí a obstetra foi ver. Primeiro ela viu a bebê, nossa, ela tá linda, não sei o quê. Agora vamos ver o coração. Silêncio. Caramba. Aí ela chamou outra obstetra, vem aqui ver. Sinto muito. Uhum. Então, assim, ali Acabou. você fica assim, sem chão. É. Como assim? Como assim? E aí você pensa, gente, estava tudo preparado, estava tudo ali. Uhum. E agora? Uhum. Né? E aí, nesse momento, você não quer ver ninguém, você não quer conversar com ninguém, você de novo, meu filho Henrique foi quem me tirou dessa situação, porque eu pensava, ele não tem culpa de nada, ele precisa de uma mãe por inteiro. Uhum. Então, nessas horas você vê o poder da maternidade, né? Eu fiz minha terapia, tomei medicação, tive É muito apoio. isso que eu queria perguntar, assim,
foi, assim, desculpa a invasão, mas eu acho que assim, é como a gente estava falando, né? Essa empatia é importante para quem é mãe, que está sentindo, escutando isso, para ter olha, aconteceu com a doutora também, né? E você precisou ir para medicação, ir Sim, para com terapia. certeza, Uhum, senão não funcionava. E isso. eu sempre pensava, meu filho precisa de mim, ele não tem culpa de nada, ele Uhum. precisa de mim por inteiro. Então eu tenho que dar um jeito de sair disso aqui, E com isso, com suporte com suporte, medicamentoso e terapêutico, né? com Assim, certeza. aham, Com psicológico. certeza. Uhum. E aí, por fim, engravidei em 2023. Estou te falando, foram quase 10 anos essa história. Uau! Então Engravidei. você ficou fértil mesmo. Depois você resolveu, não, agora. Engravidei, foi a gravidez mais tranquila de todas, não teve nenhuma complicação. Resolvi tirar um pouquinho antes para não ter esse susto que eu tive da Ana Júlia, né? Então não esperei chegar a 38 semanas, deu 36 e 6. Falei, vamos tirar. Uhum. Foi tudo ótimo, assim, e eu fechei esse ciclo. Falei assim, agora é um ciclo fechado da minha vida. Aí o povo fala, mas você não quer ter uma menina? Eu já tive uma menina, É, Uhum. a Ana Júlia, Uhum. né? E ela tá aqui, ela existiu, ela não foi apagada, Uhum. né? Então, esse ciclo de gravidez, ele foi encerrado. E aí é o que eu falo, né? Depois que você vivencia todas essas coisas da psiquiatria, aí, da gestação, das tentativas, você entende do que a outra pessoa está falando, uhum. Uhum. né? Então, aí eu falei, eu tenho que usar isso a favor das pessoas que vêm procurar ajuda e que muitas vezes tentam conversar e o outro não entende, né? Uhum. Então, eu tenho utilizado a minha dor para ajudar outras pessoas, né? Uhum. Acho que esse pode ser um dos meus propósitos, né? A Ai, que psiquiatria bonito. realmente me agarra. Com certeza, pode não, certamente é um dos seus propósitos, né? É totalmente diferente de você conhecer esses lugares em que a pessoa que está diante de você está e que você já esteve também nesses lugares. Com Você certeza. conhece essas sombras, mas você sabe também que tem possibilidade da gente ter a luz de novo, né? Sim, com certeza. E sempre pedindo apoio, É né? isso que eu ia falar. E aí, nas gestações, né? Depois que o bebê nasce, você sempre tem essa sensação: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Quem vai cuidar desse Quem menino? é a mãe dessa Eu criança? sou a mãe. Para quem que eu passo? Tipo, será que eu ainda sei ser psiquiatra? Será que eu vou conseguir trabalhar, né? Não é absurdo, assim, no sentido assim, é a nossa É vida, desesperador. é a nossa mente, só que aí calma, respira, né? É. Busca suporte, busca ajuda. De pensamento, Mônica, é uma fase, você vai aprender muitas coisas, você vai sair disso tudo uma pessoa muito mais forte, né? Porque a gente fica com medo, eu vou sair do mercado, as pessoas vão me esquecer, as pessoas vão... Não, eu vou aprender muitas coisas com isso aqui, coisas que a vida está me ensinando e que eu vou ter um retorno e eu tenho certeza que vai ser para ajudar muitas pessoas, né? Exatamente. E olha que Que ajuda, né? resiliência, viu, Mônica? Eu tô aqui chocada ainda com a história. Que resiliência, assim, como é importante a gente falar, a gente descer um pouco do salto de Mulher Maravilha, né? Assim, Sim, engraçado que eu tava vendo com a Indara seu Instagram, eu falei assim, nossa, gente, como ela é maravilhosa e tudo. E é engraçado que as pessoas às vezes vêm, né, e falam como a Indara falou, doutora, eu tenho a vida perfeita. E assim, toca muito a nós mulheres esse seu relato, assim. A gente vê que a gente é igual, umas disfarçam melhor que as outras. com certeza. Então é importante a gente verbalizar, a gente pedir ajuda, né? Quando eu tinha privação de sono, eu ordenhava meu leite, deixava na mamadeira. Quando o povo fala assim, não pode dar mamadeira para o bebê. Pois no meu bebê, no primeiro dia já tinha chupeta e já estava chupando inteiro. Pra minha saúde Você mental. tem que se virar para aprender a usar os três. É. E aí eu deixava ordenhado para o meu marido estar de madrugada, né? E aí vinha outra questão da maternidade, quando você é mãe de dois, o sentimento de culpa, meu Deus, meu filho vai ter Ou ele vai me esquecer, ele vai saber que eu não sou a mãe dele Vai ser mais. carente. depressão, como é que eu vou dar conta disso? Gente, maternidade é culpa, né? Mas assim, a gente tem que desmistificar isso aí, porque é normal. Gente, não dá pra ser perfeita. Não dá.
Não dá. Impossível. Então, assim, Fernanda, lá vai eu falando aqui, né? Então, assim, Fernanda fala algumas coisas, assim, que eu acho bem interessantes. Então, assim, ela fala, essa semana eu fui uma mãe perfeita, a profissional foi horrorosa. Foi Aí, péssimo, na sobrou. semana seguinte, ela fala, agora eu fui uma filha perfeita, o resto de A mãe é geral. profissional, não deu. E assim, tá tudo bem, gente. Ninguém consegue acordar linda, plena, maravilhosa, feliz, sendo a melhor profissional, a melhor mãe. Assim, a gente é o melhor naquele momento, o que dá pra ser naquele momento. E eu acho que isso é muito importante a gente deixar isso. Gente, a gente vai equilibrando os pratinhos mesmo. Sim, existe o ideal, Uhum, mas existe o real, o que é aquilo que a gente possível. consegue fazer, Uhum, né? Então, mãe que não consegue amamentar, gente, você não é menos mãe por causa disso, não, não, não. de forma É, nenhuma, né? Ou então, Parto normal, cesárea. cesárea, É. né? Você não deixa de ser menos mãe por causa disso, o amor é igual, né? A questão também, muitas vezes, que o bebê nasce, o povo acha que você tem que amar loucamente o bebê, uhum. e você fala assim, meu Deus, que é isso? Até fala assim, ele é meio esquisitinho, né? É. Ele é meio Eu esquisitinho, falei, será? gente, quando meu filho nasceu primeiro, eu falei, meu Deus, eu vou ter que levar pra casa essa criança. Esse menininho tão esquisito, e ele com icterícia. Ainda eu olhava e falava, gente, não é meu, não. E não vem aquele amor, nem sempre, né? A gente vai construindo Você esse fala, o que que eu amor. vou fazer com esse menino? Você vai dar banho, a cabeça do menino cai para um lado, o menino cai para o outro. Você fala, não, gente, isso aqui não vai dar certo. Ah, E é um amor louco, né? De repente atropela tudo e dá certo. gente, já estamos aqui no, né, nossos minutos, não vou dizer nem finais, é já depois do final, porque passa muito rápido, a gente fala, e é um assunto assim que, por exemplo, é um assunto que eu gosto muito, foi tema da minha conclusão de residência, né? É da minha profissão, ou da minha ex-profissão de obstetra, que agora eu sou ginecologista, da minha amiga que é mãe de 3, né? Ela já pode abrir um Que Instagram, você que já trouxe ao mundo, eu, né? graças Diga-se a de Deus, tive a passagem. honra. Graças a Deus. E assim, queria agradecer muito, mas antes da gente terminar, deixa uma mensagem final, né, para os nossos ouvintes, as nossas mães que estão nos ouvindo, ou as futuras que querem ser, né? Eu costumo dizer para as minhas pacientes, né, que uma mãe boa bem é um bebê bem. Uma mãe que não estiver bem, o bebê também não vai estar bem. Então é nisso que a gente tem que focar, né? Questão, não quero tomar medicação, mas a medicação vai te deixar bem, e, né, seu bebê vai ficar bem, né? Então é nisso que a gente tem que focar. Não é sinal de fraqueza, não é sinal de menos amor, você não é menos mãe, né? Lembrar que para criar um filho a gente precisa de uma vida inteira, isso é uma frase muito certeira, né? Pedir ajuda, né? Se tá cansada, deixa o bebê com alguém, tira um cochilinho, né? Uns 40 minutinhos ali já dá para dar uma revigorada, né? Tenta fazer uma caminhadinha, tenta fazer alguma coisa que você goste, né? Esse autocuidado é importante. Faça terapia se você não está conseguindo se encontrar, se identificar, né? Então faça terapia, mas procure ajuda, né? Com certeza, você estando bem, o seu bebê vai crescer saudável, um desenvolvimento excelente, né? E vão ser histórias para serem contadas. Que joia, Mônica. Olha, adorei esse bate-papo, achei necessário mesmo. E eu espero que chegue a muitas mães, a muitas mulheres que precisam, não só as mães. Talvez ele tenha que chegar mais à rede de apoio do que a própria mãe. Então, assim, para que a gente se acolha, se entenda, se ajude, lave uma louça de uma mãe. Se você for visitar, comidinha, leva um presentinho para ela, dê uma massagem. E assim, brigadão mesmo por compartilhar, assim, achei incrível. E que história de superação, parabéns pela resiliência, pela superação, não é fácil, deve ter seus dias, mas obrigada mesmo pela generosidade de compartilhar essa história, né, Mari? Eu só queria, assim, também reforçar tudo que a Fernanda falou. Eu acho que você compartilhar essa história pessoal, outras mães, outras mulheres podem, tenho certeza que vão se conectar, né? Vão se espelhar. E quem sabe que é o nosso propósito aqui. Não fazer por isso sozinha. Eu sempre pedir ajuda. Tinha vontade de chorar? Chorava tudo que eu tinha que chorar. Tinha vontade de rezar? Eu rezava, pedia para as pessoas rezarem, né?
fiz terapia, nossa, foi fundamental a terapia. Mônica, deixa seu contato, suas redes sociais, onde é que as pessoas podem te encontrar. Podem me encontrar no meu Instagram, @psiquiatra Mônica Mello, né? E tem a minha clínica, que é a Clínica Insight, que também tem um Instagram, né? Que é Clínica Insight, @Clínica Insight. Será um prazer, né, maravilhoso ajudar mães a passarem por todos esses processos que não são fáceis. Muito obrigada, Mônica. Obrigada. E lembre-se de compartilhar esse vídeo, quem vocês sabem que precisa ouvir essa mensagem, uma parte dela. Sigam a doutora Mônica, sigam a gente aqui no AltaCast e até a próxima.